Olá pessoal, sou Carlos Nanel, médico de família com foco em saúde mental. Hoje eu quero conversar com vocês sobre 5 doenças que podem ser causadas pela depressão. Você sabia disso? É um tema importante que muitas vezes é negligenciado e hoje nós vamos mais uma vez entrar no tema de doenças mentais e doenças orgânicas e como elas se relacionam. Apesar de algumas vezes a gente não saber exatamente qual é a via ou os hormônios que estão envolvidos nisso, mas sabemos que existe essa ligação. Antes de falarmos sobre isso, gostaria que você ativasse o sininho e curtisse esse vídeo. Primeiro ponto: doenças cardiovasculares. A relação entre depressão e doenças cardíacas é uma relação complexa e multifacetada. Um dos motivos pelos quais existe ligação entre depressão e doenças cardíacas é por causa do estilo de vida que normalmente pessoas depressivas têm, por causa de uma dieta pobre, ou um tabagismo, ou etilismo, ou ainda a falta de exercícios, e além de um sono que pode estar prejudicado na depressão. Então, todos esses fatores podem ser também fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Por outro lado, a depressão em si muda sistemas fisiológicos e reações fisiológicas do nosso corpo que alteram o endotélio, que é a parte de dentro que reveste os vasos sanguíneos. Ela também está muito associada com o estresse, e por causa disso, por causa do estresse, tem a liberação de cortisol e de adrenalina. Esses dois hormônios, eles são ligados com o aumento da frequência cardíaca ou o aumento da pressão arterial. Logo, essas alterações fisiológicas que a depressão pode causar na gente podem levar ao desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares. Diabetes tipo 2. A depressão pode afetar diretamente na regulação dos níveis de açúcar no sangue, o que a gente chama de glicemia, aumentando esses níveis, o que a gente chama de hiperglicemia, e essa hiperglicemia de longo prazo, de forma crônica, pode gerar então o que a gente chama de resistência à insulina, ou resistência periférica à insulina. E essa mesma resistência é um dos fatores que causam o desenvolvimento da diabetes tipo 2. Logo, a depressão pode levar ao desenvolvimento dessa doença. E, por outro lado, quando a pessoa tem a diabetes tipo 2, ela precisa tomar algumas mudanças de comportamentos para que ela tenha um bom controle glicêmico, ela tenha um bom controle da doença e não desenvolva complicações futuras. Porém, por causa da grande associação entre depressão causando diabetes tipo 2 e a diabetes tipo 2 sendo um fator de risco para o desenvolvimento da depressão, existe essa dificuldade por causa da forma de vida da pessoa com depressão não tratada. A dieta não é adequada, a força de vontade está baixa, logo, fazer mudanças nos seus comportamentos, fazer mudanças no seu dia a dia, o que seria para uma pessoa não depressiva algo relativamente fácil ou não tão pesado quanto para uma pessoa depressiva, para a pessoa depressiva é algo que demanda muita energia, que é algo que ela tem pouco. Logo, tratamento da depressão é algo que precisa ser visto e feito para que a gente consiga uma melhora e um bom controle do açúcar no sangue, consequentemente, da diabetes tipo 2. Obesidade. A depressão tem uma relação com a obesidade por causa das possíveis mudanças nos hábitos alimentares da pessoa com depressão. Esses hábitos alimentares podem existir por causa de um aumento ou diminuição do apetite, e quando aumenta o apetite, aumenta a chance de se ter um acúmulo de calorias. Além disso, existe uma mudança fisiológica causada pela depressão. Logo, pessoas com depressão, elas têm uma dificuldade da queima de calorias. Existe uma relação emocional com o comer. Logo, a alimentação pode se tornar como um conforto emocional para a pessoa. Essa, inclusive, pode ser uma técnica que a gente pode usar, sim, para o que a gente chama de tolerância ao mal-estar. Entretanto, se a gente exagera nesse comer como um conforto emocional para lidar com situações difíceis, com emoções difíceis, a gente pode comer demais ou comer errado, embora a gente come em pouca quantidade, mas a quantidade de calorias contidas naquele alimento de pouco volume é aumentado, é grande, e embora você não sinta o estômago cheio, mas você tem muitas calorias e isso pode causar o acúmulo de gordura. Esse ganho de peso, que pode ser advindo da depressão,
ele está ligado com outras doenças que são ligadas à obesidade, por sua vez, como a hipertensão, as próprias doenças cardiovasculares, uma inflamação crônica no corpo, porque a obesidade, sim, pode causar essa inflamação crônica no nosso corpo. E aí essa inflamação crônica vai afetar todos os tecidos e, consequentemente, nos expor a alterações da nossa saúde e do funcionamento corporal, que pode trazer malefícios para nós. Complicações imunológicas. O estresse crônico, que é ligado à depressão, pode trazer para o nosso corpo mudanças fisiológicas, mudanças nesse sistema de defesa do nosso corpo, e isso nos deixar mais suscetíveis a adoecimento ou a surgimento de outras doenças que podem ser causadas por vírus, fungos, bactérias. E esse mecanismo está ligado porque quando nós temos um estresse aumentado, além do que é normal e necessário, nós precisamos de estresse, sim. Podemos conversar sobre isso num outro vídeo. Mas o estresse aumentado e crônico libera em nós o que eu falei agora há pouco, cortisol, que é um hormônio que está ligado com a diminuição do funcionamento do sistema imunológico. Você provavelmente já ouviu falar nos remédios chamados corticoides. Eles são quimicamente muito parecidos com o cortisol que o nosso corpo produz lá nas glândulas suprarrenais. E os corticoides, você talvez tenha já ouvido que eles estão relacionados com o ganho de peso por conta do acúmulo de gorduras em algumas partes específicas do corpo e a diminuição do sistema imunológico. Além disso, essa inflamação crônica que é causada pela depressão também está relacionada com o desenvolvimento de outras doenças cardiovasculares, neurodegenerativas e até mesmo outros distúrbios psiquiátricos. Dor crônica. Existe uma correlação íntima e que se alimentam uma à outra quando a gente fala entre depressão e dor crônica. A dor crônica por si só leva a um estado de estresse emocional. Afinal de contas, é difícil você lidar com uma dor que é todos os dias e por um longo período de tempo. Além disso, a dor crônica também pode diminuir o nosso sono regular, estável e reparador. A gente, quando mexe no sono, muito provavelmente a gente vai ter sintomas de ansiedade e de depressão. Quando a gente tem uma mesma pessoa a depressão e as dores crônicas, o nosso objetivo de tratamento sempre vai ser os dois. A gente precisa tratar as dores e os sintomas depressivos. Graças a Deus nós temos alguns remédios que têm essa ação dupla. São eles que nós usamos na maioria das vezes. Além disso, a gente pode usar tratamentos que são não medicamentosos para o controle dessa dor, como a fisioterapia, tratamentos não medicamentosos para a depressão, que são muito importantes, como a psicoterapia. Chegamos então ao fim do nosso vídeo de hoje, falando sobre 5 doenças que podem ser causadas pela depressão. Eu espero que isso tenha sido esclarecedor para você, que tenha enriquecido o seu conhecimento. E se você acha que alguém pode também se beneficiar com esse vídeo, com esse conhecimento, manda para essa pessoa, envia para ela, compartilha. É importante lembrarmos que a saúde física e a saúde mental, embora nós dividamos para uma questão de estudo e tratamento, elas são juntas. Não há como a gente separar mente e corpo. Não há como a gente separar o que acontece no cérebro e o que acontece no resto do corpo. Tratar a depressão não vai trazer benefício somente para as suas emoções, vai trazer benefício também para o seu corpo. Se você ou alguém que você conhece está lutando contra a depressão, não hesite em procurar uma ajuda profissional. É muito importante. Obrigado por assistir esse vídeo. Aguardo o seu feedback aqui nos comentários. E se você gostou, curte, comenta, compartilha. Até a próxima!